Bom, estamos aqui para começar o primeiro podcast de Fora do Palco do Bidu. Esse é um podcast onde a gente quer dar protagonismo a você e saber de você o que é você fora do palco. O Bidu, como uma plataforma de educação corporativa, é uma plataforma de tecnologia no final do dia, mas a tecnologia só existe se as pessoas existirem. E as pessoas chegam onde chegam através de educação. E é esse o mote desse podcast. Para começar o primeiro episódio, nada melhor do que ter um especialista em comunicação. E aqui nós estamos com ele. Prazer, Diego. Opa. Muito bom estar falando com você. Eu sou o Rafael, sou do Bidu, e estou aqui com o Álvaro, também do Bidu. Beleza. E hoje nós vamos aqui bater um papo. Eu queria que a gente começasse esse bate-papo por você. Boa. Quem é o Diego? Boa. Bom, primeiro, obrigado, né? Falar pro público aqui que eles estão todos sérios aqui, mas aqui atrás nos bastidores estava uma baita de uma resenha aqui, né? E a gente falando de trabalho e um monte de coisa. Brincadeiras à parte aqui. Fico lisonjeado pelo convite de ser o primeiro convidado aqui. Espero que vocês tenham muito sucesso no podcast. Obrigado. Bom, Diego, né? Eu sou um cara aí de 40 anos, pai da Flávia, marido esposo da Amanda. Tô, 25 anos no mercado de sinistro automóvel. Me considero um cara bem criativo, bem questionador, adoro fazer pergunta. E eu acho que é um pouco disso, né? Hoje eu atuo lá na área de comunicação, de aprendizagem dentro da Porto Seguro, na qual a gente é parceiro, né? E tô muito feliz, cara. Foi um desafio porque eu fiz várias transições na carreira e nesse momento parece que sempre é o próximo passo, é o que a gente mais gosta, né? Então a gente muda, fala assim, nossa, mas não tinha nada a ver, e aí você vai pegando gosto pelaquilo, vai entendendo mais, vai se aprofundando. Então hoje eu tô mais nessa linha ali de comunicação corporativa e desenvolvimento de pessoas. Acho que é um pouco disso. 15 anos de Porto, né? A gente estava 15. comentando aqui nos bastidores. Hoje em dia a gente vê as pessoas ficando muito menos tempo nas empresas. Sim. Mas 15 anos eu acredito que você passou por N portos, né? Muitos. Conta pra gente como que é essa evolução dentro de uma única empresa, esse caminho que você trilhou lá dentro. Boa. Cara, já fiz bastante coisa lá. Pra vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma timeline curta aqui, rapidinho, né? Quando eu entrei lá, eu vim do mercado desse ecossistema. Então eu comecei em oficina. Com 15 anos de idade, eu era jovem aprendiz, trabalhei, para quem trabalha nesse meio, a pessoa que trabalha no balcão de peças, eles chamavam de boqueta, para ir lá retirar as peças, eu entregava essas peças, arrumava o estoque, e aí você vai aprendendo, acontece uma coisa ali, ganha uma outra oportunidade ali, comecei a atender cliente, então fui tendo mais desenvoltura para falar com o cliente. Nesse que eu fui atendendo o cliente, eu fui conversando com as pessoas que faziam vistoria no carro, do que ia arrumar, do que não ia arrumar. Como eu disse, me considero um cara curioso, então sempre ia perguntando, e aí, cara, o que é isso aí, né? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E sempre tem uma pessoa para ajudar, ou que está disposta a compartilhar conhecimento, e fui aprendendo. Quando eu cheguei num determinado ponto para fazer vistoria, comecei a fazer vistoria, fui tendo oportunidades em outros lugares. Então, fui trabalhar em concessionária da Volkswagen, posso falar a marca aqui? Claro. Da Volkswagen, da Toyota. E, consequentemente, eu acabei tendo uma oportunidade de entrar na Porto, né? E entrei na Porto para fazer vistoria. E é engraçado porque a gente fala vistoria assim, mas, cara, na época que eu entrei, a gente tinha vários postos de vistoria presenciais. Hoje a gente faz tudo online, né? Quando você bate seu carro, você faz lá o processo digitalmente. Mas o cliente, antigamente, ele ia até esse posto de vistoria para fazer esse processo. Eu era um dos caras que fazia isso. E como eu tive uma casca muito grossa, vamos falar assim, por trabalhar em oficina, porque lá é pauleiro, você tem que chupar cana, subiar, atender cliente, fazer follow-up de atendimento, vender, ter meta de venda, então você faz de tudo um pouco. Pô, cheguei na seguradora, era tudo separadinho, tudo, né? Ó, esse faz isso, aquele faz aquilo. Processo. Exato, processo. Eu falei, pô, mas isso aqui é tranquilo, né, cara? Os caras viviam no inferno lá, os caras não sabem de nada, E aí comecei a fazer vistoria. E graças a Deus, essa experiência que eu fui ganhando
foi dando destaque para mim ali. Então eles viram que eu tinha essa desenvoltura e me colocaram para uma equipe que eles chamavam de pulmão. Então eu fazia cobertura de pessoas no Brasil todo. E aí eu comecei a viajar pelo Brasil e entender esses outros clientes, outros jeitos de fazer, porque é engraçado, né? Vocês devem saber disso, deve ter cliente espalhado para o Brasil todo. Às vezes, um tem uma determinada forma de fazer um atendimento, o outro tem uma determinada cultura ali de pessoas, e você vai pegando tudo isso, né? Então, eu fui ganhando experiência. Eu vou falando aqui, mas vocês me cortam, tá? É isso aí. E aí, cara, eu sempre fui muito questionador, né? Eu sempre fui o cara do contraditório. Dá pra melhorar aqui. Pra melhorar ali. A gente tava aqui nos bastidores, pô, e se a gente fizer isso? E se fizer aquilo? E aí eu sempre tive esse perfil de, às vezes eu ia lá cobrir as férias de uma pessoa ou apoiar numa determinada região que tava com muito volume. E você vê coisas erradas, né? Porque você tá vindo de fora, São Paulo, querendo ou não, é um polo principal ali de trabalho, de atividade. Então eu olhava e falava, pô, isso aqui processualmente tá ruim. E eu ia lá com um jeitinho, falava com a pessoa que era de lá, falava, pô, isso aqui não tá certo e não sei o quê. Só que eu ia meio que além da minha obrigação. E aí eu tomava bronca da minha chefe, não é pra você fazer isso, você tem que ir lá pra fazer não sei o quê. Eu, não, tudo bem, eu vou fazer só isso, mas ia lá e fazia tudo ao contrário. Hierarquia, né? Exato. E aí não... E no fundo, pô, você é CEO, você também tem lá toda a questão hierárquica, a gente sabe que a gente quer um funcionário protagonista, ele não vai ser o cara que vai te falar, aceitar tudo que você quer. Ele vai falar, ele vai te questionar, ele vai te provocar, porque o protagonista é isso, ele quer desenrolar as coisas, né? E aí, por poucas e boas, a minha líder na época foi entendendo esse meu perfil e foi ganhando confiança e me dando mais liberdade. E como eu tive essa frente de ajudar as pessoas, ela viu potencial para ir para o lado de desenvolvimento de pessoas. Falou, pô, tem uma área de treinamento aqui, você não tem vontade de ir para lá, tá? Eu imagino, quando você quer falar de melhorar processos, o único jeito de melhorar as pessoas também é pela parte de educação, né? Exato, cara. E a gente sabe que é um desafio também você falar em público para 30 pessoas, 40 pessoas, e você tem que ter um tato também, acho que talvez ali para entender o drive, eu chamo de drive de cada um ali, né? E aí ela viu essa capacidade, me indicou para essa área, eu fui para essa área, e aí é um bichinho que, cara... Isso fica abaixo do RH ou é área específica que já fala de hard skill, operação? Então, a Porto, ela tem várias áreas e sub-áreas. Então, por exemplo, lá como é que funciona? Tem o RH, que cuida da parte toda institucional. Sim. Então, eles pegam lá os valores, eles pegam as competências que eles entendem que é o ideal para a empresa, e o RH fica responsável. Quando a gente fala da área de negócio, geralmente com uma área maior, ela tem um núcleo específico para fazer o desenvolvimento das pessoas daquela área de negócio, que é o meu caso. Específico para aquele negócio. Exato. Porque tem as suas particularidades, né? Hoje eu estou no sinistro automóvel, tem coisas técnicas e comportamentais. Se eu for para o fiança, tem algo específico para financeiro e comportamental. E o Bidu como plataforma, a gente sente muito isso, né, Rafa? Que a gente fala, não é uma plataforma geral para RH ou para toda a corporação. A gente vai muito para esse núcleo de capacitação específica ou de hard skill, que aí funciona até melhor, né? Não, verdade. E uma coisa que você trouxe que é bem interessante, né? O Brasil são vários Brasis dentro de um Brasil. E o que a gente fala do Bidu, né? O Bidu é uma plataforma para quê? Grandes equipes descentralizadas. Uhum. Cara, não adianta você querer comunicar o cara do norte do mesmo jeito que você comunica o cara do sul. Não só por uma distância geográfica que existe, mas isso aqui é outra cultura. Exato. É outra forma de fazer. Então, eu tenho quase que certeza que lá na Porto, quando você vai falar com o cara lá do norte, você tem que passar uma comunicação, um treinamento diferente dele do cara do sul. Só que não significa que ele vai ter outro tipo de processo. Exato. O processo, às vezes, é único. Então, como que a gente faz chegar na ponta da comunicação? E aí é onde a gente fala, por exemplo, em educação, né? Cara, não adianta você querer dar a mesma educação para todo mundo e colocar a galera em caixinhas. Não funciona assim, cara. Então, acho que é isso que você trouxe. Você não se botou dentro de uma caixinha. Você se permitiu, ao longo da sua carreira,
ampliar os horizontes e entender novas coisas, novas skills e foi colocando dentro desse todo. Ó, você quer ver como... sutil é o detalhe, mas você vê como dá diferença. Uma vez eu tava fazendo um atendimento na Bahia, e aqui quando o carro bate na traseira, a gente fala, ó, bateu na traseira. E eu estava me comunicando com o cliente, ó, você tomou a batida na traseira? Ele falou, não, tomei a batida no fundo. E ele não entendia e eu não entendia. Entende? Então, você vê, ó, é a mesma coisa, mas de maneira diferente. Lá ele. Entendeu? Então, tem essas Caramba. sutilezas que dá a diferença e para quem tá recebendo e para quem tá Na falando. hora de você treinar o seu cara na ponta, não adianta você treinar ele na traseira. Mas isso que você falou também, isso é um grande desafio da IA, né? Da interpretação. Aí fala, beleza. Esse é o Da regionalização ali, né? Exatamente, não, tem até aquela piada, né? Que os caras falam assim, pô, você vai treinar modelo no Brasil? Cara, como que você treina modelo no Brasil? Eu nunca vou esquecer de uma vez essa história de Brasil. Eu tava no aeroporto de Belo Horizonte uma vez. E eu tava com um gringo alemão. O cara já não fala direito inglês. Português, então esquece. Aí chegamos lá na casa do pão de queijo. Aí a menina do pão de queijo olhou pra ele e falou, quer que quenta? Aí ele pra mim olhou. Ela, quer que quenta? Aí, até pra mim, tá ligado? Pô, você tá perguntando pra ele, quer que esquenta? Sim. Ela, assim, pô, como que o cara ia entender isso? Então, você imagina a IA depois ter que traduzir isso. E é o momento que a gente tá vivenciando agora, né? Porque, assim, a pergunta que vai pra IA, muitas vezes é, quer que quenta? Exato. E ela vai ter que entender se quer que esquenta, né? Exato. E esse eu acho que é o grande desafio de vocês na ponta, né? É que é muita gente hoje na operação, né? Muita, cara. Hoje a gente tá falando de 800 funcionários só do sinistro, né? Só o sinistro. A Porto ali tem 13 mil. Mas o sinistro tem 800 e tem terceiros pessoas, também, né? E mais os terceiros. Mais de 2.500 terceiros ali que esses caras você também tem que tratar. Também. Eles têm que ter a mesma na ponta, os valores e tal da Porto, né? Exato. Esse que é o grande desafio também, né? Exato. E Porque o cliente não sabe que esse cara é terceiro. Ele sabe que na hora de atender Porto, ele é Porto. E são outras personas. Sim. Então, por exemplo, só para a gente contextualizar aqui, se me permite. Quando eu vou para um público diferente, no meu caso, que são as oficinas, que ajudam a gente a fazer os serviços, os reparos do carro do cliente, lá dentro eu tenho vários tipos de personas. Eu tenho o orçamentista, que é o cara que lida com o meu inspetor, que é o cara que faz a vistoria. Eu tenho o cara do atendimento ali, que é o consultor, que faz o primeiro atendimento. E eu tenho o dono da oficina. Então, são 3 personas dentro do mesmo público. E aí eu preciso adaptar essa fala e essa comunicação para cada um deles, né? E o Bidu ajuda isso. Que ali é um momento de experiência do cara, né? Sim, total. Se ele não tiver uma experiência legal na hora que ele chega lá no oficina. Exato. Por isso que... e aí eu deixo aqui minha contribuição, né? Mas assim, o Bidu, a gente chama atenção por conta disso, né? Uma das coisas que ajuda muita gente é poder segmentar essa comunicação lá dentro do nosso ambiente. Sim. Então eu separo essas caixas, eu uso minha espinha, que é a minha essência ali da Porto Seguro, mas eu adapto a comunicação para cada tipo de público, né? Aquilo de novo, né? Não existe, como diz o americano, one size fits all, né? Exato. Não é um para todo mundo, né? Exato. É aí que entra essas regionalizações. E hoje, né? Acho que 40 anos, uma esposa, um filho. Tá aqui, tá em sucesso, mas o que ninguém vê por trás disso, cara? Ixi. O que você faz para esse tanto de terceiros, esse tanto de colaborador, desafio diário, para não ficar louco? O que o Diego faz? Boa. Bom, o Diego, eu sou um cara bem ativo. Bom, vamos lá, eu mudei a minha vida, né? Porque assim, ó, eu morava aqui em São Paulo, atualmente eu tô morando em Indaiatuba, que é interior de São Paulo. E o que acontece, cara? Eu no período de pandemia, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Eu sempre trabalhei em escritório, todo dia tava lá no escritório trabalhando. E na pandemia, a minha esposa teve que ir para o escritório, porque a empresa dela não abriu mão, e eu fiquei em casa. Cuidou. Exato. Então, para mim, morava num apartamento, aquele padrão de São Paulo. Poxa, eu acordava, trabalhava no apartamento, relaxava no apartamento, cuidava do filho no apartamento, via a mulher no apartamento. E começou a virar um looping, e sem perceber, você vai entrando numa vibe
come demais, bebe demais. E sem perceber, quando eu fui olhar, eu tava com 10 quilos a mais. Quem não fez a Caramba. live do Gustavo Lima? Não é? Quem não? Exato. Aí você vai fazer entretenimento, você começa a ver live, enfim. Você dançando. A empresa mesmo, a gente faz uma festa do final do ano, fez online. É isso. Poxa. E ninguém sabia como lidar como online. Então era aquele caos, né? Não tinha essa estrutura que a gente tem hoje, né? E, cara, engordei 10 quilos. E meu pai mora no interior, então eu já tinha esse olhar pro interior. Falei, pô, por que eu não vou pra lá, né? E eu tinha que convencer a minha esposa. E aí eu fui convencendo, falei, ó, por que a gente não, né? Vamos ficar um pouco lá? Não, vende apartamento, olha as coisas que dá pra comprar lá. Agora a gente vai... Ah, verdade. Aqui é um apelo, é uma casa. Agora Exato. nós vamos ver se não é um bom cara de treinamento. É. Vamos ver. E aí eu fui mostrando, tal, ela foi entendendo, e aí a gente foi conhecer a cidade, a gente não conhecia. Cara, quando ela e eu cheguei lá, assim, foi instantâneo. Pra gente ver o padrão que a gente ia ter, não de vida, mas de qualidade. Entende? Pô, você muda pra uma cidade bem mais calma, limpa, que tem várias coisas pra minha filha que é pequena. Acho que pro Rafa tá fazendo sentido. Ele mudou Tá, recentemente tá, agora. Ah, então pronto. Você tá onde? Eu tô em São José dos Campos. Ah, que é excelente cidade também. E aí você começa a olhar essas É coisas e você fala, poxa, eu tenho que sair, não sei o que eu tô fazendo aqui ainda. E aí quando ela viu isso, ela se animou, começamos a olhar a casa e mudamos pra lá. Quando eu mudei pra lá, eu virei uma chave que eu até então não conhecia. Eu achava que eu tinha qualidade de vida aqui. Pô, quantas vezes minha esposa chegou chorando por causa da pressão que é trabalhar aqui. Exato. E você chega estressado, tem 2 horas, 3 horas de trânsito, e tem alguma coisa que acontece. Eu trabalhava de moto, então cada dia era uma... Moto em São Paulo. Exato. Tranquilo. Exato, então era uma salvação cada dia. E aí, quando a gente mudou, cara, a gente foi determinado pra fazer um 360 na vida, né? Assim, cara, vamos mudar nossos hábitos, vamos mudar a forma como a gente lida a família mesmo e tudo mais. E eu já praticava Muay Thai aqui por muitos anos, era do futebol, sempre joguei futebol, mas lá eu mudei completamente. Eu sou meio... como que eu posso dizer? Quando eu coloco uma coisa assim, eu sou bem determinado mesmo. Então eu vou até o limite daquilo. Eu quero me aprofundar, eu quero conhecer sobre aquilo, eu quero saber mais, eu quero Tem que levar o cara pra fazer questionar. triatlo, meu. Vamos levar. Olha, eu já pensei, sabia? Ainda não, Vamos junto. porque eu não tenho físico pra isso Vamos ainda. junto. Você tá nessa pegada aí de querer fazer. Ainda. Vamos junto. E aí, cara, fui mudando aos poucos, eu fui me alimentando melhor, eu fui me exercitando melhor, fui entendendo mais todo esse ecossistema. Pra você ter uma ideia, no primeiro ano eu tive overtraining. Quer dizer, você não sabe brincar. Né? Exato. Você entra Exato. pra estourar. E aí, mais um aprendizado. Sim. Né? Então, aí fui lá aprendendo a equilibrar, que sono é importante, blá, 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 blá. E aí eu entrei pro jiu-jitsu. Então, eu comecei a fazer Muay Thai, jiu-jitsu e musculação. E aí, quando eu entrei no jiu-jitsu, cara, pra mim foi assim... Cabeça é tudo, né? Cara, libertador, assim, de uma maneira... Tanto é que hoje tem até muitos empresários executivos fazendo jiu-jitsu pelo que ele entrega. Porque, aí se me permite filosofar aqui, né? Não sei se vocês já praticaram alguma vez? Já fizeram alguma aula? Já? Ótimo. O jiu-jitsu, além de você ter toda aquela disciplina que a gente tem que ter dentro do tatame, hierarquia, o respeito... Se você fizer uma academia decente, né, e tiver um bom professor ali, um bom sensei, ele te traz aprendizados sensacionais. Eu vou conversar agora, tá vendo a história do Fábio Gurgel, Sim. da Aliança, e ele colocou no teto da academia dele, que é para encontrar o conforto no desconforto. E eu acho que é um pouco disso. Quem tá muito envolvido com esporte, ele acaba aprendendo, ou com negócios também, né? Acaba aprendendo a gostar do desconfortável. Ele começa a querer buscar problema. Porque senão você começa a ficar meio louco. Eu acredito muito no que uma pessoa que ela não tem um objetivo na vida, ela se perde. E eu acho que o Gil também ele te ensina uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, né? Não é na força que você consegue. Exato. E isso, a gente traz isso pro mundo corporativo. Exato. É a mesma coisa. Às vezes, aquela pessoa que trabalha mais horas, aquela pessoa que se arrebenta de trabalhar, não necessariamente ela vai ter melhores resultados. Exato. O jiu-jitsu, ele te ensina que muitas vezes não, 99% das vezes é técnica. Exato.
O 1% às vezes você vai ter que realmente Uma botar força, sim. mas a técnica é tudo. E aí se 99% tá na técnica, tá no aprendizado. Total, Tá cara. no que a gente tá trazendo aqui, que a Exato. gente tá conversando muito isso. Então, assim, como que eu me torno melhor aprendendo mais? Então, como eu desaprendo para aprender, né? Porque Exato. muitas vezes a gente acha que sabe. Sim. E aí, eu converso muitas vezes com algumas pessoas, inclusive dentro do Bidu, a gente tem o Daniel, que é um faixa preta, e uma coisa que a gente sempre fala o que eu sei hoje não necessariamente vale para amanhã. Exato. E no mundo que a gente está agora, mais do que nunca, né? Exato. Cada semana é um modelo novo de IA, não sei o quê. E eu acho que isso que você está trazendo do Gil é fundamental. Sim. O esporte te ensina muito isso. E te ensina a ter o quê? Resiliência. Sim. Porque às vezes você está sendo amassado pelo cara ali. Às vezes, não, muitas vezes, né? Muitas Sei vezes. lá, perdi, não sei o que Sim. vou fazer, você vai entrar em desespero, e isso no mundo corporativo é o tempo inteiro. Sim. E aí você, não, calma aí, vamos respirar, vamos pensar tudo que eu aprendi, e aí você reverte. Olha que interessante, pegando esse gancho que você está falando, o Gurgel, ele fala o seguinte, no livro dele, que a gente tem os impulsos primários, né? Então, vamos supor, se você está aqui, essa mesa cai em cima de você, o seu impulso é empurrar. Quando você vai para o jiu-jitsu, a tendência, quando a pessoa está lá em cima de você, é ficar empurrando, fazendo muita força, certo? Quando você vai pegando essa experiência lá dentro do jiu-jitsu, você vê que o que você precisa é ter calma, pensar estrategicamente o que você vai fazer para fazer o movimento correto sem fazer força. E no negócio é a mesma coisa. Como que você ganha tração para fazer alguma coisa sem você se matar de vez, entendeu? Por que você não faz estrategicamente? Você não faz um planejamento bem feito? Por que você não faz o passo a passo ali antes de você sair fazendo que nem um maluco sem critério nenhum, né? Você vê que eu acho que ele respondeu outra pergunta, né? O cara é predestinado. Aí você vê, é na vida e é no trabalho, né? Vai refletindo em tudo que é lugar, Tudo, né? cara. É muito legal. Então, assim, tô tendo muitos aprendizados em cima disso. Por exemplo, eu tô com 40 anos, eu vou competir. Vai ter um evento daqui 2 meses do Arnold, eu vou estar lá competindo. Me jogar pra competir. Por quê? É o desafio. É isso. E não é pelos outros, entende? por você. É por mim, eu quero me testar, eu quero ver até onde eu consigo ir. Será que é isso mesmo? Ou será que eu vou ser amassado lá? Porque eu tô com 40 anos, não tenho que provar nada pra ninguém, eu já tô com a vida ok. Se eu perder, eu não ganho nada, não vou perder nada. Se eu ganhar, também não vai mudar nada na minha vida. Mas a experiência de estar lá, isso muda muito, cara. E na sua carreira, Diego, qual foi o momento que você estava sendo amassado? Você falou, agora Cara. a vaca foi pro brejo, não vou sair. E aí você virou, caiu por cima e conseguiu virar. O que você acha que teve aí? Teve alguns, cara. Como eu disse, né? Eu sempre fui o cara questionador. Então, eu tô sempre arrumando problema na minha cabeça, né? Mas eu lembro de duas situações. Uma no começo da carreira, quando eu tinha 16 anos. Não, 15 anos que eu entrei na oficina. Fui lá, jovem aprendiz, e aí você vai lá, tenta ir mais arrumadinho, você não sabe como é que é, aquela primeira coisa, né? Sabe, os pais, vai direito e tal. Cheguei na oficina, que era um outro tipo de público, né? Então chega um engomadinho lá e tal. Fui falar com o gerente, me apresentar. O cara olhou pra mim, a primeira coisa que ele falou esse moleque não vai durar uma semana aqui. Porra. E eu sou o tipo de cara que eu brinco lá com o time e tudo mais, até com a liderança lá, que eu sou igual um pitbull. Então, quanto mais você bate, mais eu avanço. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de... Por isso, a arte marcial. Não me desafio, né? Exato. Mexe no meu brio. Não, agora eu vou fazer até dar certo. E um outro momento foi na implantação do Bidu. Olha que interessante, porque no Bidu... eu conheci através de um benchmarking que eu fiz. E aí me apresentaram, eu falei, pô, que legal, eu precisava de um recurso assim, a gente já estava estruturando meio que uma área de comunicação, e a área não estava vingando, porque faltava o recurso. Exato, né? exato. E aí eu falei, pô, legal, montei um projeto, estruturei, selecionei ali as pessoas ideais para trabalhar nisso, e aí quando eu fui levar para algumas lideranças, teve uns que falaram, pô, isso aqui não vai dar certo.
Podia falar coisa melhor, né? Você tá Então, bom. exato, tamo aí, 5 anos, né? Então é isso, sabe? Esses Legal. desafios, essas coisas que as pessoas muitas vezes provocam em você, seja dentro ou fora do trabalho, é aprender a viver com desconforto. Eu gosto de buscar isso, né? A nossa colega Bruna falou, né, da banheira de gelo aqui, se me permite falar. Essa é a história que eu ia perguntar. O que é essa história da banheira de gelo? Então, lembra que eu falei? Eu vou me aprofundando querendo saber como eu melhoro mais. E não é performance, é como eu posso melhorar o Diego. E principalmente a cabeça. E a banheira de gelo, todo mundo faz aquele, pô, mas é muito gelado. Ela tem lá um processo fisiológico que melhora, a recuperação fisiológica, mas ela é muito mais mental do que propriamente física. Porque, se me permite aqui, com a minha ignorância, explicar um pouquinho. Quando você entra na banheira de gelo, a primeira coisa é o modo sobrevivência. Tá muito gelado. Aí você faz, quero sair. Não vou aguentar. Não vou aguentar. Porque é muito gelado. Então a tendência natural é você, sair. Quando tem alguém lá, calma, respire, aí você trabalha essa respiração de calma, O que acontece? O gelo, o nosso corpo, ele aquece o peitoral. E o frio, ele vai para as extremidades do corpo, que é para as pontas dos dedos do pé e da mão. Cara, a ponta do dedo do pé e da mão é insana. A dor... A dor, assim, né? O incômodo que você tem. Por quê? Tá tudo concentrado aqui no peito para você sobreviver. Só que se você não controla a sua ansiedade, ele não faz essa distribuição. Então você começa a respirar. Então você faz um trabalho de respiração, de novo, mentalmente. Como eu me preparo dentro do desconforto para me manter calmo, pensar e respirar ao mesmo tempo. Cara, Muito legal. vou te dar uma dica de leitura, não sei se você já leu. Manda. Mas tem o livro do David Goggins. Guarda. Nada pode me ferir. Não li ainda. Ele é um ex-CEO. Eu sei quem é. Cara, Ele é brabo. o cara é brabo. É brabo. É um dos caras mais bravos. Eu Sei. li o livro dele e ele fala o seguinte: nós, seres humanos, a gente tende a ir a 25 a 30% da nossa capacidade máxima. O resto é a nossa mente que bloqueia. Então, como o ser humano ele foi feito para, tipo, economizar energia, porque a gente não foi feito para ficar queimando energia boa. Sim. Aí a gente chega no nosso, que a gente acha que é nosso limite, e você tá em 30% do seu limite. Sim. Ou seja, você ainda tem um caminhão pela frente. Então, você entrou na piscina de gelo, você começou ali, mas dá para você ir muito além. Então, quando a gente acha que a gente chegou no nosso limite, tô sendo amassado e tal, não sei o quê, você tem fôlego para respirar e ir na técnica e mais. Exato. Acho que eu queria deixar aqui também para vocês essa indicação desse livro. Acho que Muito bom. ele vale muito quando você fala na sua vida, seja ela corporativa, seja ela pessoal, o quanto dá pra gente se desafiar. Não precisa ser igual ele, acho Sim. que ele Hardcore, mas é uma inspiração, e é exatamente o que você falou. Eu acho que isso que você traz pra sua vida ali é muito, cara, muito legal. E você vê que é interessante, né? Porque a gente fala de resiliência, cara, e muita gente às vezes associa a resiliência a uma qualidade que uma determinada pessoa tem. Eu particularmente não tenho essa visão. Eu acho que todo mundo tem isso dentro de si e você só precisa ir trabalhando isso aos poucos. Porque, para pensar. Tudo que vocês desenvolveram que foi muito legal, muito bom para a vida pessoal, profissional, foi através de uma fricção. Sim. Concorda? Vocês aprenderam muito mais no problema do que no tapinha nas costas, concorda? Então, querendo ou não, você tem algum grau de resiliência aí de alguma coisa. Só que quanto mais você se coloca voluntariamente para o problema, digamos assim, mais você fica tranquilo para solucionar ou lidar com aquilo. Então, eu acho que a pessoa ela tem que se colocar em situações desconfortáveis, exato, para ela conseguir ter calma, né? Dizem que são nos maiores momentos de caos que você precisa ter tranquilidade para poder lidar com as coisas, né? Sem dúvida. Agora, para que a gente consiga ir para esse momento, né? Tipo, superação, trabalho, etc. Tem que ter aqueles momentos de recarga, né? Sim. Esses são fundamentais. Total. Onde que o Diego se recarrega? Cara, por incrível que pareça, eu me recarrego no treino. No treino. Sabe por quê?
eu era um cara muito explosivo, muito nervoso. Por diversas vezes eu já tive discussões desnecessárias, seja com familiar ou dentro do trabalho. E talvez você não acredite nisso, mas eu vou dar um exemplo do Muay Thai. Às vezes eu tô fazendo Muay Thai e eu tô no sparring, que é a luta mesmo, o contato que você tá fazendo, é como se eu tivesse em câmera lenta. Porque ali eu não penso em absolutamente nada. Ali é sua meditação. Nada. Eu tô 100% presente. Porque se eu também não estiver presente, eu tomo um murro na cara. Então, simples. Exato. Então, aquilo me tranquiliza, porque além de eu jogar aquela carga física, né? Porque, pô, bate no saco de pancada, bate na manopla, no aparador, ou no jiu-jitsu, que você gasta muita intensidade de treino, ele também te faz acalmar. E um outro detalhe, eu gosto muito de esporte coletivo, mas eu aprendi a gostar mais dos esportes individuais. Porque, para pensar, por que às vezes muita gente tem preguiça de ir na academia? Porque é você com você mesmo. E muitas vezes a gente não consegue ficar com os nossos próprios pensamentos, né? Então, pô, não tem pra onde correr. No jiu-jitsu é você com você. O professor não vai lá falar assim, não, peraí que eu vou bater no cara, que eu vou finalizar o cara. Não, ou você sai daquilo, ou você vai ser finalizado. No Muay Thai, ou você bate, ou você apanha. Na academia, ou você vai e treina, ou ninguém vai treinar por você. Né? Na natação, ou você melhora a sua respiração, ou você não vai aguentar nadar até o final da piscina. Então, eu acho que esportes individuais, ele traz um negócio a mais. Não é que ele seja melhor, mas eu acho que ele tem um grau a mais desse desconforto. Porque você tem que lidar com você mesmo. Eu acho que ele traz exatamente quando você precisa do seu, né? Então, assim, qual que é meu limite? É meu. É isso. É meu. O grande ponto é como que você equilibra isso para, no seu caso, gestão. Perfeito. Porque você tem time. Sim. E aí, quando você tem time, você tem que aprender, muitas vezes, é mais sobre eles do que sobre você. Total. E o esporte individual, ele traz muito sobre nós, né? Total. Então, como que a gente equilibra essa ponta? E aí, como que você equilibra isso? No time? No time. Boa. Bom, no time a gente tem um ritual que a gente faz desde o início da área. Eu entendo o meu modelo de gestão, eu acredito numa liderança sem ego. Inclusive, uma recomendação de livro. O ego é seu inimigo. Excelente livro para líder. Então, o que acontece? Geralmente em empresas, o líder planeja todo o desenvolvimento do time, mas ele não se desenvolve junto com o time. E junto, que eu quero dizer, não é separado. Essa é de desenvolvimento do líder e esse é o do time. Cara, é tudo junto. Eu acredito muito nessa simbiose ali dos dois. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente planeja juntos o que a gente vai fazer naquele ano. E todos eles, mesa redonda, frente a frente, vai lá e faz o trabalho. Quando você fala, eu acho que o Bidu combinou muito com você e com tua visão, porque você vê, você sempre junta, e a gente fala de juntar, né? Que nem comunicação junto com treinamento. E você vê, quando você fala, ele fala comunicar, ele fala treinar, tudo uma coisa só, né? Exato. Não dá pra dividir, né? Não tipo, dá. Eu vou trabalhar só treinamento. Não, quero dá, comunicar cara. com esse cara, treinar ele. É junto, é a mesma coisa. E quando você faz isso, você aproxima as pessoas. Porque, de novo, não tem separação CPF e CNPJ. É a mesma coisa. Você tá lá no... E eu acho que o líder, ele peca por não entender o lado humano da pessoa. Vou dar um exemplo de coisas que eu faço lá. Que, na verdade, que a gente faz. Então, a gente faz um assessment de todos para entender o perfil profissional de cada um. Primeira coisa, qual é o perfil profissional? É muito claro o seu e é muito claro o meu para você também. É aberto para todo mundo. Segundo passo, qual é o perfil psicológico? Eu acho que isso é fundamental, porque eu sei lidar com você. Tem coisas que eu faço que é involuntário, que é por conta da minha personalidade. Se eu sei lidar com isso, eu sei que você tem esse problema, eu sei lidar melhor com você. Então acaba se conectando muito melhor e você tem um ambiente muito mais leve, entende? Do que nós e eles. Eu não acredito nesse nós e eles. De novo, você trouxe, não é do mesmo jeito que eu não treino todo mundo igual, eu também tenho que respeitar as individualidades. Exato, cara. Então, quando você faz esse tipo de teste, você sabe
que pega o Álvaro? Exato. Aonde que é o ponto do limite do Álvaro onde não é, né? Exato. Isso é fundamental. Você sabe, eu acredito muito que um grande problema das empresas é colocar as pessoas certas nos lugares errados É isso. e as pessoas erradas nos lugares certos. Então, quando você entende o que a pessoa é boa pra fazer, ela vai performar, cara, da melhor forma possível. E o que você precisa é o resultado. E se ela tá te entregando o que você precisa, pô, a gente tava falando aqui, né? O host que tava aqui anteriormente, o cara é bom de pessoas. Esse cara tem que estar com pessoas. Sem dúvida. Como se um cara é da tecnologia, bota esse cara na tecnologia pra ele desempenhar o máximo que ele pode. Óbvio, ele precisa se desenvolver em pessoas também, claro. Eu vou desenvolver o outro lado, mas eu preciso dar ênfase no que é bom, não no que é ruim. E geralmente as empresas ficam olhando só os problemas e não as qualidades das pessoas, né? Então, eu acredito muito nisso. Foca na qualidade ao mesmo tempo que você trabalha o problema. E o que você aprende nos últimos 5 anos que exatamente trazem essa visão aí? Tipo, o que o Diego de 5 anos atrás fazia que hoje você fala, cara, aprendi que não, devo fazer diferente? Que educação, treinamento trouxe para sua vida nesses últimos 5 anos? Sinceramente, peito aberto, ego. Eu peguei meu ego e fiz assim, ó. Amassei e joguei fora. O ego é seu inimigo. Então... Pra mim, eu sou muito adepto a isso, sabe? Eu parei de buscar o que era uma ilusão pra mim, o que eu nunca acreditei que era o certo. Eu vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas estão buscando cargo. Tem até uma recomendação de outro livro que é muito bom também, que chama Comece pelo Porquê. Cara, pra pensar. Você vai comprar um carro. Faz a seguinte pergunta pra você mesmo. Por que eu preciso de um carro? Aí pensa numa resposta que você vai dar. Porque esse carro, ele tem banco de couro. Aí tem a técnica dos 5 porquês, né? Por que você precisa de um banco de couro? Até se chegar na raiz. Quando você vê na raiz, é o ego. Eu quero me aparecer pra alguém. E tudo bem, não tem problema. Desde que isso seja claro pra você, entende? Até os caras falam na matemática. Você quer comprar alguma coisa? Dorme e espera amanhã. Exato. Se amanhã você acordou e acha que você ainda quer comprar, vai lá e compra. Exato. Mas 70% das vezes você não vai comprar. Exato, cara. Então, às vezes, você talvez queira ter um cargo alto e que tudo bem, não tem problema, mas talvez não é isso que te satisfaça. Talvez não seja isso que seja o ideal pra você. Eu, por exemplo, eu gosto muito da autonomia. Isso, pra mim, é essencial. Então, eu tenho total liberdade pra trabalhar da forma que eu acredito, pra trazer da forma que eu acho que é o ideal. Óbvio, tem as coisas ali da empresa, institucionais que a gente não ultrapassa, mas dá total liberdade pra você poder fazer do seu jeito, cara. E pra mim isso faz diferença. Sim. Se eu estiver num lugar que eu não estou lidando com pessoas, que eu não estou podendo desenvolver minha capacidade criativa, eu não vou estar feliz. Deixa de fazer sentido, né? Para outras pessoas, não. Para outras pessoas gostam mais da parte administrativa. E se isso te faz feliz, top, vai para cima. Ou da parte de indicadores, enfim, cada um vai ter um objetivo. Mas a gente não para pensar o que a gente realmente quer, a gente só vai indo com a manada. E aí a gente se frustra. Porque chega lá e fala assim, putz, não era isso. É isso. É isso. E é o famoso, né? Quando chega lá, o que é o lá? Exato. Exato. A simples palavra, né? O que é sucesso? Exato. Né? Exato. Eu acho que o grande ponto é o que te faz bem, o que te faz feliz. Eu acho que é aí que tá o sucesso. É isso. Acho que esse é no final do dia. E trazendo aqui uma questão que a gente está trazendo nesse podcast aqui, muito fora do palco, né? Então, o que te chegou, fez vir até aqui, treinamento, educação e tal. Você tem uma filha. Tenho 9 anos. 9 anos. Flavinha. A Flávia. E aí? Beijo, filha. Que eu vou te mostrar esse vídeo. É isso aí. Cara, e o pai? Como que você tá vendo a educação? Como você tá vendo essa ebulição, essa mudança do aprender pra sua filha de 9 anos? Só porrada na cara, né, cara? Eu apanho mais em casa do que no tatame, né? Cara, pra mim também, assim, foi... eu brinco que eu cuspi pra cima e voltou na testa, né? Porque antes de eu ser pai, aí eu falava, pô, vou ensinar minha filha a fazer isso, ó o ego. Não sei o que, ela vai ser assim, não sei o que lá, tal. Quando ela nasceu, cara, você mais aprende do que ensina. Porque você aprende a ter mais paciência,
você aprende a pensar nas pessoas. Porque quando você não tem filho, você pensa em você. Mesmo com a esposa, mesmo com a namorada, no fundo, lá na raiz, você tá pensando em você. No seu filho, não. Você vai se sacrificar pelo seu filho. Você vai tomar atitudes diferentes pelo seu filho. Eu vou ter que mudar o meu comportamento porque eu preciso ser exemplo para minha filha. Então, eu, de novo, como eu acredito numa liderança horizontal e não vertical, eu sou o primeiro cara que tá lá treinando. Eu não posso falar pra ela assim, filha, vai treinar e eu tô no sofá assistindo TV. Sem dúvida. Não, eu tenho que ser o exemplo. Eu acredito Exemplo nisso. arrasta, né? Exato. Pô, filha, come brócolis e eu tô comendo um pote de Nutella. Não faz sentido. Sim. Da mesma forma como eu proíbo ela de fazer alguma coisa, isso eu também faço. Então eu acredito muito nisso. E isso tem me moldado também, como pai, como marido, e querendo ou não, também esbarra para negócio. Porque eu faço essa associação na minha cabeça, mas eu acho muito parecido a liderança da equipe com pai, mãe e filho. E você vai trabalhar com A uma relação. galera mais jovem também, né? Não Cada vez necessariamente. mais, né? Tem um cara que é mais velho que eu no meu time. Tem 50 anos, por exemplo. Só que culturalmente falando, acaba sendo a mesma coisa. Por quê? Você tem que dar um feedback. Sabe aquela coisa de você ter que bater e fazer carinho ao mesmo tempo? É exatamente isso. Então, com o filho, você tem que repreender ao mesmo tempo dar carinho. Você tem que dar atenção e dar feedback ao mesmo tempo. Você tem que acompanhar o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, deixar voar sozinho. É igualzinho, cara. E Só tem- muda o contexto. Também vai naquilo que você falou da medida, né? Que também se você faz tudo, entrega muito fácil, Não vai. aí você fala que sai desse teu contexto que você falou de que também tem que ter o desconforto. Exato. E como que você faz pro teu filho pra ele ter desconforto e você não sofrer? Mas aí, eu acho que essa medida que é mais difícil, né? de É você muito, levar. cara. Porque E, você quer dar tudo, mas ao mesmo tempo você não pode, aí você tem que saber que ele dá valor. e é igualzinho a liderança. Você vai errar um monte de vez. E corrige, aprende, busca conhecimento, porque o líder, ele não é o detentor, o oráculo de todo o universo. Mas agora, acho que mais do que nunca, acho que com inteligência artificial Exato. que a gente tá aí, ninguém Muito. tem nada de conhecimento mais. Exato, cara. Acabou. Virou commodity, né? O conhecimento se tornou commodity, Exato. entre aspas. Exato. E aí, muitas aspas nessa frase, mas assim, não é o conhecimento se tornou commodity. Refazendo a frase o conhecimento tá de fácil acesso. Mas olha que louco. No nosso ambiente lá, eu lido com nosso ambiente como se fosse uma rede social. Eu não vendo essa imagem de rede social, mas eu lido com o mesmo critério. Então, para mim, o que mais vale a pena é a retenção, Uhum, certo? sim. Retenção, a atenção ali da pessoa. Se você for para o mundo fora da internet, dos ambientes, a gente quer a mesma coisa. No fundo, é a mesma coisa. A regra é a mesma. Sim. É o engajamento. Atenção. Você Sua tá disputando a sua atenção. namorada quer a sua atenção. Sua mãe quer a sua atenção. Seu filho quer a sua atenção. Seu colega de trabalho quer a sua atenção. Seu liderado quer a sua atenção para receber feedback, para ver se ele tá performando ou não. E o líder também quer a atenção do funcionário. Acho que cara, você me fez um estalo aqui na cabeça agora. É isso. Se a gente pensa na plataforma do Bidu, o tempo inteiro a gente busca na nossa plataforma engajamento. Porque quanto maior o engajamento, maior vai ser o aprendizado. Porque o cara, quanto mais engaja, mais ele vai fazer curso, mais ele vai fazer treinamento, mais ele vai ler tudo que ele. Mas agora você me tem um estalo aqui de falar assim, cara, não é o engajamento que a gente tem que procurar. A gente tem que procurar a atenção. Porque Porque num mundo onde tem TikTok, WhatsApp, Instagram e não sei o que, por que eu vou dar atenção ao conteúdo corporativo? E ele tem que ter o porquê, né? Se o engajamento fosse a melhor coisa, todo mundo da internet seria inteligente. Fato. Concorda? Fato. Então, por quê? A pessoa não consegue assistir hoje um podcast de 1h30. Não. Eu vou na contramão. Eu faço um de 1h30. Faço cortes também. Sim. Mas eu coloco o episódio completo. E tem gente que acompanha. Sim. Entende? Então, eu acho que é um pouco disso também, essa responsabilidade, é entender como que é o comportamento das pessoas fora, porque dita muito a regra.
Pô, a gente tá falando aqui da personalização ali na comunicação e tudo mais. Poxa, pega ali, ó, o mercado de geral. Se você for pedir comida, é personalizado. Se você for ouvir música, personalizado. Se você for entrar no YouTube, personalizado. Netflix, personalizado. Compra, personalizado. Por que que a plataforma tem que ser diferente? Por que que a tratativa tem que ser diferente? Isso é social, cara. Então, se você olhar pro social, já dita o ritmo que você tem que lidar com as coisas. Aí eu vou pra pergunta do core. É isso, Vou gosto colocar assim, é isso, eu Vou gosto colocar assim. no corner. Boa. Sim, as plataformas, todo mundo te coloca na individualização. Porém, num mundo algorítmico, todo mundo tá te colocando numa caixinha. E aí eu coloco a caixinha de você é da direita, eu só vou te bombardear de conteúdo da direita. Se você é da esquerda, eu vou te bombardear de conteúdo da esquerda. E a gente tá indo muito para as polarizações justamente pelo algoritmo te colocar nisso. E aí, como que o Diego foge de ser enquadrado dentro de uma caixinha? Como que o Diego faz ele não ter e conseguir ter múltiplas visões, que é o que hoje o ser humano ele precisa ter? Porque para ter únicas visões, legal, eu vou procurar o que o algoritmo me entrega e eu vou achar que só aquilo é certo, né? E não necessariamente a minha visão é a mais certa. Eu ligo o modo Ronaldinho Gaúcho. Rolê aleatório. Rolê aleatório. Aleatoriedade, cara. Você treina o algoritmo. Dá pra treinar. Então, eu tenho uma rede social pra cada coisa. Se você quiser, eu abro meu Instagram, minhas redes sociais aqui agora. Então, por exemplo, se eu abrir meu Instagram, não tem nada da vida de ninguém. Eu não acompanho nada, não curto nada de ninguém. As pessoas que me conhecem sabem. Até ficar bravo comigo. Eu não acompanho. Porque eu sei o quanto isso faz mal. E se eu abrir, vai ter lá coisas de luta, vai ter frase, vai ter coisas de neurociência, vai ter esse tipo de coisa. O Facebook é o meu lixo. Sabe a hora que eu quero ficar no lixo? Só vendo merda, piada, desculpa aí, né? Mas vendo piada, vendo comediante, vendo essas coisas. Mas tem de tudo, cara. É vídeo de futebol, vídeo de luta, o cara entrevista. Você vai pro LinkedIn, poxa, já tento colocar coisas. Eu produzi algumas coisas pro LinkedIn. Então, você saber usar as ferramentas e ter coisas além das redes sociais ajudam a você ter repertório. Eu acredito muito na criatividade. Então, quanto mais repertório você tem, mais você tem volume para ter criatividade. Poxa, se eu pegar um livro para ler, se eu pegar um vídeo para assistir, se eu ir num evento... Poxa, diversas vezes vocês já me chamaram para ir em eventos. Eu faço questão de ir, tô aqui. Sim. Por quê? Poxa, eu não te conhecia pessoalmente. Sim. Tô conhecendo. É uma conexão nova. Você tá me fazendo perguntas que talvez você também não sabia. Então, esse modo Ronaldinho Gaúcho que eu brinco, cara, ajuda você não ficar numa bolha só. Óbvio, tem todo um trabalho também, né? Tipo, da gente não ser... usar a viseira aqui, né? De você ficar na sua bolha. Acho que todo mundo busca a sua bolha, mas é você estar sempre ligado que você pode furar ela e conhecer coisas novas, né? E onde que o Diego busca conhecimento? Em tudo. Tudo que eu vejo, tudo que eu faço, tudo que eu sinto, eu tô aprendendo. Eu sou uma máquina de observar. A minha inspiração é o Leonardo da Vinci. Legal. Ele olhava tudo, aprendia muitas coisas olhando. Então... Ó, você vê o nível da loucura do cara, né? Quando eu vou num restaurante, por exemplo, eu sento de frente pra ver o movimento. Pra ficar olhando o comportamento das pessoas. Não de reparar, mas falar, cara, as pessoas se comportam da mesma forma, olha que interessante. Olha ali, aquela família, aquela faz a mesma coisa e a família é totalmente diferente. Eu tô nessa parada, tá ligado? Pô, se você falou do livro do David Goggins, que eu conheço a história dele, mas nunca li o livro. Pô, eu vou pesquisar. Nem que for fazer um resumo na IA, mas eu vou olhar alguma coisa. Sim. E se me interessar, eu vou me aprofundar. Sim. Então, eu gosto dessa aleatoriedade. Isso me fomenta mais. Eu gosto de estar com a cabeça sempre viva. Eu não gosto de estar estagnado, sabe? Cara, e essa parte que você fala da observação é fundamental, né? Acho que final última semana aqui, não sei que dia exato vai para vocês, a gente vai liberar esse podcast, mas nós estamos gravando aqui na semana seguinte do Carnaval. E eu estive na semana passada, eu, minha esposa e minha filha, nós fomos fazer um navio. Oh, que legal.
E aí, cara, eu combinei com a minha esposa, falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, sem celular 7 dias, celular Nossa. dentro da cabine, vamos. E, cara, a gente foi pro jantar, todos os dias a gente ficava observando, cara, o quanto nós, como pais, erramos. Nossa. E eu faço isso todo santo Claro, dia. a gente faz. Celular na mão o tempo todo, e a gente ficava observando as pessoas, as famílias, em vez de estar jantando, estavam na tela, cada um na sua tela, com suas crianças. E a gente falou assim, cara, se a gente não tivesse sem celular e observando, a gente nunca ia ter parado para pensar o quanto a gente tá fazendo mal para nossa filha. E olha que a gente fica o tempo todo falando assim, ó, cuidado com o celular, cuidado com o celular. É isso. Mas a gente precisou observar de fora para enxergar dentro o que muitas vezes era um problema que estava acontecendo dentro de casa. É isso, cara. Ó, por exemplo, a minha filha tem 9 anos. Tendencialmente, socialmente falando, a menina vai fazer um balé, vai fazer uma dança, alguma coisa assim. Minha filha anda de skate, faz jiu-jitsu, faz natação, ginástica rítmica, ginástica artística, desenho. Ela dança, dançava, agora não dança mais. Cara, ela fala, pai, esse domingo ela acordou 6 horas da manhã, pai, querem ir pra pista de skate. A decisão é minha. Isso aí. E aí? Vou ser exemplo ou vou dar uma migué? Ah, filha. Tô cansado. Pô, eu já tava acordado. Eu acordo cedo, sou velho e tal. E aí eu falei, vamos embora agora. Vai lá, vamos pra pista de skate e bota pra torar. Lá na pista de skate. Então, ela tem que ter essa experiência de conhecer como é cair, como é se equilibrar, como é descer, fazer um drop e olhar e falar assim, puxa, que legal, que da hora. Pô, você vê a Raíssa aí, que é a campeã mundial. Sim. Você acha que ela anda de skate quanto tempo? Sem dúvida. Ela teve algum tipo de incentivo e às vezes o adolescente ele chega lá com 17 anos, o que você vai ser da vida? Cara, é a pior pergunta que você vai fazer para um adolescente, Sem dúvida. né? E se ele tá só dentro de casa, dentro do celular, como os pais também estão, cara, É isso. não vai. Bom, partindo aqui pro final do Bora. nosso podcast, cara, Diego, eu vou te falar 3 palavras. Ixi, vai lá, e vai aí lá. eu queria que você soltasse uma frase em cima dessas 3 palavras. Tá bom. Educação. Fundamental para a vida e essencial para as pessoas acordarem. Para mim é isso. Inteligência artificial. Futuro, eu acho que é animal mexer. Quando você aprende, é muito louco. Inclusive, Bruna, que tá aqui no bastidor, ficou aberto para fazer lá a quarta case para falar de IA. Pô, é sensacional a capacidade que a gente tem de usar, de potencializar nosso trabalho com a IA. E veio pra ficar, né, cara? Veio pra ficar. Família. Tudo. É o meu centro. É meu guarda-reio. Boa. Agora pro Álvaro. Plataforma de educação. Bidu. Agora já vale. Cara, eu quero super agradecer esse nosso bate-papo. Foi muito, muito, muito legal. Se a galera quiser te conhecer mais, conversar com você, redes sociais, quer dividir com a gente? Cara, vocês não vão me ver na rede social, tá? Eu nem vou dividir. LinkedIn. LinkedIn, às vezes eu faço umas postagens lá pra galera pensar. Se quiser me procurar lá, Diego Teófilo da Silva, vocês vão me achar. Legal, show. Show? Bom, galera, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse episódio. Foi muito, muito legal fazer essa estreia. Foi legal, Diego, né? Sair um pouquinho só de negócio foi o que você falou, fora do palco, literalmente, né? fora do palco. Acho que foi isso. Caso vocês queiram continuar com a gente aí, tá o nosso podcast Fora do Palco nos principais agregadores, YouTube. E se quiser saber mais do Bidu, basta entrar no nosso site bidu.com.br ou o nosso Instagram também aí, Bidu. Diego, mais uma vez, obrigado. Álvaro, obrigado por estar aí com a gente. Valeu, Rafa. Obrigado, Diego. Obrigado, senhores. Valeu. Valeu.